Olá, IPCA! Hoje é sexta-feira, dia 25 de outubro de 2013. Nós estamos juntos há 509 dias lendo a Bíblia e hoje leremos o capítulo 22 do primeiro livro de Samuel. Estávamos lendo o livro de Samuel nesta altura do texto no dia 4 de outubro, quando paramos para iniciar a leitura de alguns dos salmos que Davi possivelmente escreveu nesse período em que estava sendo perseguido por Saul. Salmos de lamento, salmos em que Davi se queixa dos seus inimigos e pede a proteção de Deus. E agora está na hora de retomarmos a leitura da história de Davi, depois de termos lido uma grande parte, embora não todos, dos salmos de lamento. Então, eu queria voltar um pouco com você, mais para fazer mesmo uma recapitulação, porque a história de Davi já nos ficou um pouco esquecida. Desde que Davi foi ungido como rei de Israel, o novo rei, porque Saul foi rejeitado, e isso acontece lá no capítulo 16 do livro, quando Jessé recebe o profeta Samuel e este unge Davi, e o Espírito do Senhor, daquele dia em diante, se apossa de Davi. Na sequência, Davi mata Golias no capítulo 17, fica famoso, e então Jonatas entende o valor de Davi, a sua amizade para com Davi se estabelece. A partir dali, no capítulo 18, vamos vendo a fama de Davi aumentando e o ciúme de Saul também. E no capítulo 18 dissemos que Saul fez pelo menos 5 tentativas de matar Davi. Primeiro tentou encravá-lo na parede com uma lança. Depois colocou-o por chefe de 1000 para ver se ele morria na batalha. Depois quis oferecer a filha Merabe como esposa para Davi, mas queria que Davi se encarregasse das guerras. Davi inicialmente recua. Depois Mical, uma outra filha de Saul, se apaixona por Davi, e Saul agora espera que Mical lhe sirva de laço, são as palavras do capítulo 18. E Saul, então, aproveitando essa ideia, pede a Davi como dote 100 prepúcios de filisteus. E Davi, dessa vez, não desperdiça a oportunidade de se tornar genro do rei, e vai até lá e obtém esse dote e escapa. São 5 tentativas de Saul de se livrar de Davi, mas isso não funciona. E a partir do capítulo 19 nós vamos vendo como Davi foi encontrando amigos e protetores. Jonatas acaba se mostrando muito leal a Davi, é o seu primeiro protetor. Mical acaba ajudando Davi a escapar da tentativa de assassinato empreendida por seu pai. E nesse episódio nós temos a composição do Salmo 59, que já lemos. Na sequência, o profeta Samuel vai ajudar Davi, e o próprio Espírito do Senhor, humilhando Saul, vai ajudar a Davi. A amizade entre Davi e Jonatas é ainda mais fortalecida, e Saul vai ficando irado com Jonatas, é o que nós vemos aqui no capítulo 20. E Davi então precisa fugir, e ele pede a ajuda do sacerdote Aimeleque, no início do capítulo 21. Davi conta uma história que não é verdadeira para o sacerdote. Alguns já tentaram argumentar que Davi não quis envolver o sacerdote na sua fuga e não quis trazer culpa para o sacerdote e, portanto, não lhe falou a verdade para que o sacerdote o ajudasse de boa fé. Mas, quando Davi vai falar a respeito desse assunto mais tarde, Davi vai se sentir o culpado pela morte do sacerdote. Então, não temos como aliviar muito aqui. Davi, de fato, errou aqui. Faltou um pouco de confiança a Davi. Ele é de carne e osso, e depois de tantas turbulências, ele deu essa fraquejada, mas assumiu lá na frente. Bom, o fato é que quando o sacerdote Aimeleque, que é da família de Eli, ajuda Davi, tem alguém lá da turma de Saul chamado Doeg, um edomita que presencia tudo. E isso vai ficar guardado aqui por um tempo até que venha a se mostrar porque isso é importante. Davi, na sequência, foge para os filisteus, justos inimigos filisteus. E chega lá, ele fica com muito medo, porque os filisteus o reconhecem. É então que se compõe o Salmo 56, onde Davi vai dizer com todas as letras: em me vindo temor, hei de confiar em ti. Ele está morrendo de medo, porque sabe que os filisteus podem matá-lo. E aí ele faz toda aquela estratégia de se fingir de maluco e acaba conseguindo sair de lá. Na sequência, então, ele compõe o Salmo 34, onde ele diz: busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. E saindo da região de Gate, da terra dos filisteus, Davi vai se esconder na caverna de Adulão. Já estamos aqui então, finalmente no capítulo 22. É quando ele compõe o Salmo 57,
onde ele diz assim: à sombra das tuas asas eu me abrigo. Então ele não está escondido na caverna, mas está escondido no Senhor. Mas esse tempo demora, e ele passa lá algum tempo, e compõe também nesse contexto o Salmo 142, quando ele diz então: tu és o meu refúgio, tira minha alma do cárcere, porque ele está com o espírito esmorecido, parece que ele não encontra um lugar de refúgio. Seus pais, seus irmãos vão até Davi na caverna e se ajuntam a ele 400 homens amargurados de espírito, homens em aperto, homens endividados. E agora então Davi começa a reunir algum apoio. Ele que estava sozinho, agora já tem o apoio de 400 homens com ele. Na sequência ele busca proteção para os seus pais na terra de Moabe, e é mais um protetor que se levanta aqui. Já tínhamos Jonatas, já tínhamos Mical, já tínhamos o profeta Samuel, já tínhamos o próprio Espírito Santo, já tínhamos o sacerdote Aimeleque ajudando Davi, agora o rei de Moabe está ajudando Davi. 6 protetores que se mostram. E Davi também está crescendo em apoio. Recebeu o apoio da sua família, mas recebeu também 400 homens que estão com ele. E no capítulo 22 já, no verso 5, vemos que o profeta vem até Davi para lhe dar orientações. E Davi vai acatar as orientações do profeta e vai para o bosque de Herete. Então você percebe que Davi cada vez mais, embora em fuga, está se fortalecendo. É nesse contexto de fuga que ele vai compor muitos dos salmos de lamento que já estudamos. Mas, por essa época, Saul fica sabendo que Davi está escondido e lança a mão de um expediente bastante duvidoso, que nos revela muito a respeito do seu caráter. No verso 7, ele diz aos servos que estavam com ele: ouçam, filhos de Benjamim. Isso me faz concluir que ele tinha se cercado de gente da sua própria tribo, como se ele estivesse fazendo aqui algum tipo de nepotismo e dando cargos reais às pessoas que fossem mais próximas da sua família. E ele apela para a ganância dos seus servos, dizendo: será que o filho de Jessé vai dar para vocês terras e vinhas e vai fazer de vocês chefes de milhares, como eu fiz? E se eu estou fazendo isso, por que vocês não me ajudam a pegar logo esse Davi? Isso mostra então o quanto Saul era egoísta e o quanto ele faz um apelo baseado em ganância e interesses econômicos para tentar pegar Davi. E é nesse momento que o Doeg, o edomita que tinha estado lá do lado do sacerdote, testemunhou como Aimeleque ajudou Davi, abriu a boca e dedurou o filho de Jessé. E disse então que o sacerdote ajudou Davi. Saul vai mandar chamar o sacerdote e vai tomar satisfações dele. E embora o sacerdote explique que tinha agido de boa fé, o drama de Saul, a sua sensação de estar sendo perseguido, a sua insegurança, a sua falta de confiança em Deus é tão crônica que ele não consegue acreditar. E ele manda então que se matem todos os sacerdotes. E inclusive se matem as crianças, né, como diz o verso 19 aqui. Passou a fio de espada homens, mulheres, meninos e crianças de peito, e bois e jumentos e ovelhas. Note que o homem que não quis eliminar todos os amalequitas e por isso foi descartado por Deus, porque obedecer era melhor do que sacrificar. Lembra dessa história? Lá Saul não matou todo mundo. Aqui, quando é em relação ao sacerdote, Saul mata. Isso mostra o quanto Saul deve ser rejeitado. Isso mostra de maneira muito irônica quando para obedecer a Deus, Saul obedecia pela metade, mas quando para executar os seus sensos de vingança, ele agia até as últimas consequências. Nessa ironia nós vemos também Deus, que controla tudo, exercendo a sua sentença sobre a casa de Eli. Eli, que lá no capítulo 2 deste livro de Samuel, no verso 31, recebeu de Deus essa sentença. Deus vai dizer para Eli: eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. É Deus falando com Eli e isso se cumpre aqui. Só escapa um, que é Abiatar. Dos filhos de Aimeleque só escapa Abiatar. E ele foge para encontrar Davi. E lá no verso 6 do capítulo 23, nós vemos que Abiatar traz consigo a estola sacerdotal, que continha o urim e o tumim, que eram os instrumentos pelos quais se consultava a vontade do Senhor. Então veja, em todo esse episódio, Davi está, apesar de perseguido, encontrando protetores e se fortalecendo.
6 protetores, como já mencionamos, e agora ele está fortalecido, porque além dos 400 homens, tem a palavra profética ao seu lado, como vimos lá no verso 5 do capítulo 22, que o profeta Gade está com ele. E ele agora também tem ao seu lado o sacerdote restante, que é Abiatar, que trouxe consigo a estola sacerdotal. Ele não deixa de admitir que o que aconteceu com a família sacerdotal tem um pouco sim da sua responsabilidade. E nisso ele é muito diferente de Saul. E nós também temos como enxergar aqui que era o cumprimento da sentença que Deus já havia dado anteriormente. E nisso tudo estamos vendo então Saul se enfraquecendo e se desesperando cada vez mais, e Davi, apesar de perseguido, encontrando protetores e se fortalecendo cada vez mais. É no contexto dessa traição de Doeg que Davi vai escrever o Salmo de número 52, que será a nossa leitura de amanhã. O título editorial do Salmo 52 diz claramente que este salmo foi composto quando Doeg, o Edomita, fez saber a Saul que Davi entrara na casa de Abimeleque. É por isso que vamos ler o Salmo 52 amanhã. Porém, depois de termos lido o Salmo 52, vamos retomar a leitura. E há alguns salmos ainda que vão ser encaixados na vida de Davi, porém, de maneira geral, retomaremos de forma mais direta a leitura do texto de Samuel. Por hoje, a verdade que gostaria de destacar da vida de Davi com você é que quando estamos fazendo a vontade de Deus, mesmo as perseguições infligidas contra nós estão debaixo da soberania do Senhor e estão trabalhando para o nosso bem. E é notório como nesse contexto de tanta calamidade, esconde de Saul, Saul tenta cravar Davi contra a parede, Saul chama os seus servos para, com ofertas de ganância, tentar encontrar um jeito de matar Davi. E em tudo isso Davi vai escapando, e cada vez mais tem gente do lado dele. E Saul vai se afundando na perdição, e Davi vai despontando para o seu reinado que haverá de chegar. Vamos nos lembrar disso, que as aflições do Senhor são instrumentos de trabalhar a nossa vida para a sua glória e de trazer proveito para nós. E vamos entender que aquilo que o Senhor tem planejado para nós, ninguém poderá frustrar. Lembrados disso, é hora de orarmos com este homem que orou tanto, lamentando a sua sorte e pedindo a Deus que o livrasse. É hora de orarmos com Davi. Vamos baixar a nossa cabeça, vamos falar com Deus. Senhor, te agradecemos por compreender mais esta parte da história de Davi e pedimos-te paciência e perseverança no meio de nossas lutas, para que este estudo da história de Davi nos ajude a entender, a crer e a ter na memória que nossas lutas não estão escondidas dos teus olhos, mas que o Senhor dirige cada um dos nossos passos para o nosso bem e para o cumprimento do teu propósito soberano. Abençoa-nos nisso, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa leitura, bom estudo para você e até amanhã, se Deus quiser.